E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre limites de curvas. Da mesma forma como falamos de limites lá nas funções de R em R, né, e por limite nós entendíamos o valor para o qual a função se aproxima quando a variável x tende para um certo x0, né, aqui a gente pode fazer o mesmo tipo de questionamento. Né, dado uma curva, né, que estou usando o mesmo exemplo, que a gente já está bem familiarizado, dado uma curva aí, uma trajetória, a gente pode se perguntar, né, para onde tende, para que ponto se aproxima essa trajetória, de que ponto se aproxima a posição desse objeto que percorre essa trajetória, quando t tende para um certo tempo t0. Né? É isso que nós queremos responder quando falamos de limites, né, no caso, limites de curvas. Por exemplo, digamos que nós queiramos saber qual é o limite dessa trajetória, dessa curva, quando t tende a 4. 4 é o ponto final 4 é o instante de tempo que fornece, né, a posição final dessa trajetória. Então, o que nós queremos saber aqui é, à medida que o tempo t começar a se aproximar de 4, de onde o ponto P se aproxima, ou de que ponto, para que ponto o ponto P se aproxima. Essa é a pergunta que a gente quer responder aqui. Então, eu vou me aproximando de 4, vou chegando cada vez mais perto de 4, e vou vendo, né, para onde esse ponto P está se aproximando. Aqui no nosso caso, a gente consegue olhar e rapidamente a gente conclui que, olha, à medida que o ponto P, à medida que o tempo t se aproxima de 4, o ponto P está chegando cada vez mais perto do ponto 4, 4, que é a coordenada, são as coordenadas desse ponto limite ali, né? Então, nesse caso, a gente consegue observar isso e ver que, ó, de fato, o limite aí deve ser 4, 4. Então, algumas coisas que a gente percebe aqui. Quando eu falo de limite de curvas, aqui curvas no plano, a gente está falando de objetos que não são números reais, que são pares e ordenados, que podem ser vetores, podem ser encarados como vetores, podem ser encarados como pontos, né? Mas o limite aqui não é um número, o limite aqui é um par coordenado, né? Um vetor, é um ponto. Então, esse é uma primeira coisa que a gente pode observar aqui. Então, vou aqui compartilhar com vocês minha folhinha aqui, para a gente poder entender um pouco melhor isso. Então, digamos que a gente tem uma curva como essa, na qual um ponto P percorre essa trajetória, e à medida em que T se aproxima de um certo T0, o ponto P vai se aproximando desse ponto L. Esse ponto L que tem coordenadas L1 e L2. Então, se isso acontece, nós dizemos que L, esse ponto, esse par ordenado, é o limite dessa curva. Vou chamar essa curva de alfa. Então, digamos que essa curva alfa, ela tenha equação vetorial dada por f de t, g de t. Essas são as duas coordenadas da curva alfa. Essa seria a equação vetorial. E então, o que nós estamos representando aqui nessa figura é o seguinte: o limite para t tendendo a t0 de alfa de t é igual a L. É igual a L. É isso que a gente está representando aqui. Né? Então, o que isso significa? Isso significa que quando t tende para esse instante de tempo t0, a curva alfa de t, ela vai percorrendo a sua trajetória e se aproximando cada vez mais do ponto L.
né, do ponto L. Então, é isso que nós entendemos por essa notação. Agora, se nós olharmos com mais cuidado, nós perceberemos o seguinte. Então, para um instante de tempo t próximo de t0, digamos que o ponto, né, o vetor, né, alfa de t esteja nessa posição aqui. Então, esse aqui seria o alfa de t, cujas coordenadas são, nós chamamos, né, de f de t e g de t. Então, o que nós percebemos? À medida em que o tempo t tende para t0, esse ponto, eu sei que ele vai se aproximar do ponto L. Agora, se esse ponto se aproxima do ponto L, de onde estará se aproximando a primeira coordenada da curva, que nós chamamos aqui de f de t? Ora, naturalmente, f de t estará se aproximando da primeira coordenada do ponto L, que é L1. Ou seja, se alfa de t tende para L, se aproxima de L, então a primeira coordenada da curva alfa, f de t, tenderá para a primeira coordenada do limite L, que é L1. Da mesma forma, a segunda coordenada, g de t, tenderá, quando t tende a t0, para a segunda coordenada do ponto L, que nós chamamos aqui de L2. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que dizer que o limite de alfa de t para t tendendo a t0 é L, se alfa tem essa equação vetorial, e se L é o ponto L1, L2, então isso é a mesma coisa que dizer que o limite de f de t para t tendendo a t0 é igual a L1 e o limite de g de t para t tendendo a t0 é L2. É exatamente isso que significa, né, se nós quisermos traduzir o limite de uma curva em termos das suas coordenadas, é exatamente isso. O que nós estamos dizendo é o limite de uma curva, quando t tende a t0, é exatamente, as coordenadas do limite são exatamente os limites de cada uma das coordenadas daquela curva. Nesse caso, são só duas, porque a gente está no plano. Se fosse um espaço, teria três, né? Poderíamos fazer até no R4, se quisesse, com 4 coordenadas. Então, calcular limite de uma curva consiste pura e simplesmente em calcular os limites de cada uma das coordenadas. Vamos fazer um exemplo, só para não restar dúvidas em relação a esse conceito de limite de curvas. Então, digamos que a gente tem uma curva alfa de t, cuja equação vetorial seja t menos 1, t menos 1, t ao quadrado mais 1. E aí a gente quer calcular o limite para quando t tende a 1 dessa curva alfa de t. Então, como a gente procede na prática? De maneira mais simples e intuitiva possível. Então, o limite de uma curva é calculado por simplesmente fazer o cálculo dos limites de cada uma das suas coordenadas. Portanto, esse limite é dado pelo limite de t menos 1, a primeira coordenada, e a segunda coordenada é o limite para t tendendo a 1, de t ao quadrado mais 1, a segunda coordenada da curva. Né? Esses dois limites bastante simples. Primeiro dá 0, né? O segundo, 2. Portanto, 0,2, o ponto 0,2, o vetor 0,2, como queira, é o limite dessa curva alfa de t quando t tende a 1. Então,
Essencialmente, calcular limites de curvas consiste em calcular limites daqueles que a gente estava acostumado mesmo, lá no cálculo 1, em cada uma das coordenadas dessa curva. Ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, espero que as ideias estejam fazendo sentido, estejam ganhando significado aí para vocês. Quaisquer dúvidas, questionamentos, se algo não ficou muito claro, nos mande no chat. Encontros síncronos também, a gente está sempre discutindo as nossas dúvidas. Então, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar pelo aprendizado de cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, por assistirem essas aulas. Vamos juntos. Até o próximo vídeo.